Agora que a gente já conhece as geometrias e as formas de organização dos átomos numa célula unitária, né? Se no vértice, se no centro ou se nas faces, a gente consegue calcular qual é o fator de empacotamento, né? Ele representa a fração do volume de uma célula unitária que corresponde a esferas sólidas, ou seja, a fração de volume da célula que é ocupada por átomos, né? E a fórmula do fator de empacotamento de átomos, tá? FeA, é o volume dos átomos dividido pelo volume da célula unitária. Né? Então, é um cálculo matemático possível de ser feito. Né? A maioria dos metais, né, cerca de 90%, possui uma estrutura cristalina baseada nas células cúbicas de corpo centrado ou cúbica de face centrada. Né? São essas que eu estou mostrando aqui para você. Eu tenho a representação das esferas reduzidas e o modelo de esfera cheia, para a gente ver as diferenças. Então, cúbica de face centrada CFC, cúbica de corpo centrado CCC. Vocês podem encontrar essas denominações nos textos, tá? Então, vou começar o cálculo com a cúbica simples, para a gente começar do mais fácil de entender e ir avançando. Então, olhando aqui como fica, né, a representação da célula, veja que dentro da célula, quando a gente pega aqui nos vértices, não está o átomo inteiro, né? Não está o íon inteiro dentro da célula. Né? Então, a gente tem aqui 8 vértices, cada vértice está com um átomo, mas dentro da célula a gente tem 1/8 de cada átomo, 1/8 de cada íon. Né? Então, o total de átomos que a gente tem dentro da célula unitária é 1. A gente tem 1/8 vezes 8. Né? Então, a gente tem um átomo dentro da célula unitária. O fator de empacotamento é uma relação entre o volume da célula e o volume do átomo na célula, né? Então, eu tenho que calcular o volume da célula. Bom, então, para calcular o volume da célula, né? Eu tenho que a aresta A, né? Ela é formada, o volume do cubo é a aresta ao cubo, né? E eu tenho que a minha aresta é raio ao quadrado, né? Aqui, ó, a gente vê essa relação aqui. A aresta é A e a aresta é formada por 2R, né? Que é o que eu estou mostrando aqui. A aresta é igual a 2R, então eu vou ter que o volume da célula cúbica é 8 raios ao cubo. 8 vezes raio ao cubo, né? E o volume da esfera rígida, né, do átomo, é 4/3π raio ao cubo. Então, a gente tem, né, que é o que eu estou mostrando aqui. Então, o fator de empacotamento é de 0,52, né, no caso da cúbica simples. Ou seja, 52% do espaço dentro da célula unitária é ocupada pelo átomo. Para de corpo centrado, né, a gente tem 8 vértices, né, com 1/8 de cada átomo por vértice, mas a gente também tem o átomo inteiro dentro da célula unitária, né, célula de corpo centrado. Então, a gente tem que o total de átomos dentro da célula unitária é 2. Então, se antes eu tinha a relação da aresta com raio, agora eu não tenho mais, né? Porque, veja, tem um espacinho aqui. O posicionamento de um átomo dentro da célula acaba forçando um pouco o afastamento dos átomos dos vértices, né? Então, eu não tenho mais essa relação direta de A aresta 2R. Então, eu não consigo mais achar o volume do cubo simplesmente, né? Com esse cálculo mais fácil. Eu preciso aplicar aqui o teorema de Pitágoras para achar o valor de A, né? Da aresta. E essa diagonal vai ter um raio desse átomo, né? Aqui da ponta, até a outra ponta, e esse átomo inteiro com 2R. Então, a gente vai ter que a diagonal mede 4R, né? 4 raios. Da relação de Pitágoras, eu tenho que a aresta é 4R sobre raiz de 3. Raiz cúbica de 3. Então, o volume da esfera rígida, né, da esfera dos átomos, fica sendo 2 vezes 4π sobre raiz de 3 ao cubo.
Ai, gente, desculpa, é aqui. Tô apontando no lugar errado. Né? Fica 4 raios, raiz de 3 ao cubo, né? Que a gente está calculando o volume da célula unitária. Substituindo isso na fórmula do fator de empacotamento, que é essa parte que eu mostro aqui embaixo, a gente tem dois átomos, então a gente tem que calcular duas vezes o volume da esfera rígida, né, o volume ocupado por átomos, dividido pelo volume da célula unitária. Então, a gente tem que no empacotamento de cúbica de corpo centrado, a gente tem 0,68, ou seja, 68% da célula unitária é ocupado pelos átomos. Quando tem um átomo a mais, a gente esperava mesmo, né, um volume maior da célula unitária sendo ocupado por, por átomos, né, do que em relação ao volume da célula cúbica. No terceiro tipo de célula, né, que é o de face centrada, né, vejam agora, a gente não tem mais um átomo aqui no centro, esse aqui que está sendo mostrado é dessa face aqui, tá, gente? Não, a gente tem 1/8 de átomo em cada vértice, né, e a gente tem meio átomo dentro da célula e meio átomo fora em cada face, né? Então, a gente tem aqui o número de átomos por vértice, 1/8, número de átomos por face, meio. Então, o número total de átomos é 1/8 vezes 8, né? 1/8 vezes 8 vértices, e meio vezes 6, né? O cubo tem 6 faces. Então, a gente tem que o total de átomos aqui dentro são 4. Somando todas as frações de átomos dentro da célula unitária, a gente tem 4 átomos preenchendo a célula unitária cúbica de face centrada. Fazendo também a relação de aresta pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que a aresta mede 4π sobre raiz de 2, né? Então, o volume ocupado pelas esferas, pelos átomos, vai ser 4 vezes o volume da esfera, né? Que é 4 vezes 4π vezes o raio ao cubo sobre 3. E o volume da célula unitária é o volume do cubo, né? Que vai ser 4r raiz quadrada de 2. Ah, não, eu falei raiz cúbica, né, gente? Desculpa, era raiz quadrada. Eu confundi na hora. Tudo isso ao cubo, né? Por causa do cálculo do volume do cubo. Então, a gente tem que o fator de empacotamento, né? Colocando na fórmula, a gente tem que o fator de empacotamento é de 74%. Né? Ela é 74% do seu volume é ocupado pelo átomo. Bom, então eu coloquei aqui uma tabela comparativa, né, entre os 3 tipos de célula cúbica, né? A gente tem a simples, com um átomo no seu interior, com 1/8 em cada um dos vértices, né? Não vou ficar repetindo isso, mas a de corpo centrado com 2 e a de face centrada com 4. Né? Vejam que esse aumento de átomos por célula vai impactar o número de coordenação da estrutura. Né? Quanto mais átomos dentro da célula, mais átomos vizinhos eu vou ter. Né? E isso vai mudar também o parâmetro de rede, né? O tamanho da aresta. E é com base nisso que eu vou calcular o meu fator de empacotamento, que vai aumentar da cúbica simples até a cúbica de face centrada. E aí a gente entende por que a maioria dos metais tende a se cristalizar no sistema cúbico de corpo centrado ou de face centrada, porque eles têm o maior fator de empacotamento. Pensando nisso, eles têm a menor energia potencial, eles vão ter maior estabilidade, né? Lembra que quando a gente estava falando de empacotamento, a gente estava falando que as estruturas elas buscam, né? Elas tentam o melhor aproveitamento do espaço. O melhor aproveitamento do espaço é a cúbica, no caso da cúbica, né? É a cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada. Vejam aqui que apresentam o maior fator de empacotamento. Eu trago aqui o exemplo para vocês, o cálculo também não tão detalhado da hexagonal compacta, né? Então a gente tem a relação entre raio e aresta, em que a aresta é igual a 2 raios, né? A gente tem então 6 átomos
aqui em cima, né? 3 aqui no meio, aqui tá mais fácil de ver, e 6 embaixo, né? Completando aí esse número de coordenação 12 do sistema hexagonal compacto que a gente já falou na aula passada. Fazendo o cálculo, a gente tem que o fator de empacotamento também é 0,74, né, igual da cúbica de face centrada, com 74% da célula unitária sendo constituído por átomos, né, e apenas 26 sendo espaço vazio. Então vejam que essas estruturas, né, dão maior estabilidade ao material, elas vão dar maior estabilidade ao mineral. E aí eu vou dar um exemplo de uma aplicação prática desse conhecimento para vocês, tá, gente? Do fator de empacotamento como uma representação da estabilidade do material. O exército de Napoleão, né, lembra o exército francês que gerou um monte de guerra, invadiu um monte de país? Quando o exército de Napoleão saiu da França para invadir a Rússia, eles enfrentaram uma variação de temperatura muito grande, né? Acho que vocês já ouviram falar isso em algum momento de estudo de história, né? Que Napoleão foi derrotado por causa do inverno rigoroso na Rússia, né? Foi um erro estratégico com um impacto muito grande. Deixa eu fechar aqui. Né? Teve um impacto muito grande para a condução da guerra, né? Na França, eles estavam em condições mais amenas, né, de temperatura. Quando eles chegaram no inverno rigoroso da Rússia, eles pegaram condições muito adversas. E o que aconteceu? O exército francês usava botões de estanho, né, na farda, né? Em função dessa variação de temperatura e um pouquinho da variação de pressão do ambiente, o estanho mudou, né, o seu empacotamento em função dessa temperatura mais baixa. Ele saiu do empacotamento cúbico e foi para o empacotamento tetragonal. Ele alterou as propriedades físicas do metal. Isso deixou ele mais quebradiço, né? Os botões começaram a se soltar, a descamar, e os soldados não conseguiam mais manter suas fardas bem fechadas, né? Isso, segundo alguns historiadores, contribuiu muito para a derrota do exército francês. Eles não tinham esse conhecimento na época, né? Claro, né? Não tinham esse conhecimento de empacotamento, né? De célula unitária. Mas então vejam, estudando o empacotamento dos materiais, a cristalografia dos materiais, a gente começa a entender melhor a aplicação desse material, né? Hoje em dia deixaram-se de fabricar materiais com estanho, se vai ser um material que vai ser submetido a temperaturas muito baixas, porque hoje em dia a gente sabe, né, desse estanho branco, do estanho cinza, que são representações de empacotamentos diferentes que resultam em propriedades físicas diferentes no mesmo material. No módulo seguinte, a gente vai falar, então, dos elementos e operações de simetria. Até lá!